Pode-se dizer que parece um vírus, que não faz barulho, mas mata devagar. O nome dele é incredulidade. Não confunda incredulidade com dúvida sincera. Dúvida pergunta. Incredulidade decide não crer, mesmo com prova. Incredulidade é fechar a porta na face de Deus. Eu sou a missionária Defran e trago uma palavra de vida eterna. Marcos, capítulo 9, versículos 23 e 24. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encha o teu coração. Aqui no texto de Marcos, nós encontramos Jesus diante de uma situação após ele descer do monte da transfiguração. Ele encontra os seus discípulos numa confusão. O pai trouxe o filho endemoniado e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. O pai descreve a situação. Desde criança, o filho é jogado no fogo e na água pelo Espírito. É uma causa impossível aos olhos humanos. O pai diz: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Jesus responde: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Jesus devolve a responsabilidade. O problema não é o poder dele, é a fé do homem. Aí vem o verso mais sincero da Bíblia: eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Ele admite: eu tenho fé, mas também eu tenho dúvida. Me ajuda. Jesus não repreende a fraqueza, expulsa o demônio na hora. E aqui nós vemos que Jesus, ele, diante da sinceridade do Pai, em pedir ajuda para crer mais. Ele tinha fé, mas não era uma fé suficiente. Ele pediu de uma forma singela: eu quero mais fé, eu quero crer, me ajuda. Será que é possível reconhecer um incrédulo? Primeiro, ele vive pelo que vê. Em Hebreus, no capítulo 3, no versículo 12, está escrito: vedes, irmão, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e incrédulo, para se apartar do Deus vivo. A incredulidade entra em qualquer lugar, em qualquer ambiente. E como este homem, nós vemos muitas passagens na Bíblia onde é citado a incredulidade. Nós vemos a incredulidade em Nazaré, em Jerusalém, com o próprio Tomé, que precisou ver as chagas de Jesus para ter certeza que era ele. Ele precisou ver para crer. Mesmo tendo passado tanto tempo ao lado de Jesus. A incredulidade pode nascer do nada, com uma simples coisinha. Por exemplo, ela nasce do orgulho. Eu me viro, eu resolvo, não preciso de Deus. É o mesmo veneno que derrubou Lúcifer do céu. O orgulhoso não se ajoelha, e quem não se ajoelha não recebe. Nasce da decepção. Você orou, jejuou, campanhas e não veio na hora que você marcou. Aí você decide não crer mais para não se frustrar de novo. Abraão esperou 25 anos. A incredulidade também nasce do pecado escondido. Como está escrito em Hebreus capítulo 3, versículo 13. Diz que o pecado endurece. Quanto mais você brinca com o erro, mais surdo fica para a voz de Deus. O pecado grita tão alto que você não ouve a promessa mais. Jesus e o incrédulo. A história de Tomé. Agora a melhor parte. Jesus não desistiu do incrédulo, de nenhum deles. Olha para Tomé. Esse homem andou 3 anos com Jesus,
viu cego enxergar, viu Lázaro ressuscitar, mas quando Jesus morreu, o mundo de Tomé desabou. Por que será que Tomé reagiu assim? Porque a dor era real. Ele viu a cruz, viu o sangue, enterrou a esperança. Tem gente que não crê hoje porque já enterrou um sonho antes. A incredulidade de Tomé era um muro de proteção contra outra decepção. Jesus apareceu. E sabe qual é a primeira frase? Não é bronca, é para Tomé. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. João capítulo 20, versículo 27. Jesus atravessou parede só para responder à dúvida de um homem. Ele não disse, você é fraco na fé, sai daqui. Ele disse, vem, toca, tira a tua dúvida. Deus não tem medo da tua pergunta honesta. Ele tem resposta. E o final da história? Tomé não precisou nem tocar. Só de ver Jesus vivo, ele se quebranta e diz, Senhor meu e Deus meu. João capítulo 20, versículo 28. Percebemos aqui, os outros discípulos disseram, vimos o Senhor. Tomé foi além. Ele disse, meu Senhor e meu Deus. A dúvida vencida levou Tomé para uma revelação mais pessoal que os outros. A incredulidade tratada vira adoração profunda. Jesus fecha falando para Tomé e para nós. Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. João capítulo 20, versículo 29. Jesus não joga pedra, não rejeita o incrédulo e também não engrandece demais aquele que tem fé. Ele traz todos ao mesmo ponto, que é a presença dele. Jesus não exige de nós uma fé 100% perfeita, porque nós estamos longe dessa perfeição. Mas pelo menos 1% de sinceridade para clamarmos por socorro. Igreja, hoje Jesus está entrando na sua sala trancada, igual fez com Tomé. Talvez você esteja como Israel no deserto, dando volta há 40 anos porque decidiu não crer. Hebreus capítulo 3, versículo 19 diz que eles não entraram por causa da incredulidade. Não deixa a dúvida te custar a terra prometida. Talvez você esteja como Pedro, afundando porque tirou o olho de Jesus e colocou no vento do problema. Talvez você esteja como Tomé, dizendo, só vou crer se eu ver. A ordem de Jesus em Marcos capítulo 5, versículo 36 é, continue de pé, não temas, crê somente. Na lógica do reino, primeiro você crê, depois você vê. Salmos, capítulo 27, versículo 13 diz, creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Crer vem antes do ver. Qual é a área que você trancou a porta para Deus? Família, casamento, doença, ministério, vida financeira? Hoje ele diz, não sejas incrédulo, mas crente. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu apresento cada vida aqui. Senhor, perdoa a nossa incredulidade em muitas situações. Perdoa quando chamamos o Senhor de mentiroso com as nossas atitudes, com as nossas dúvidas. Hoje nós rasgamos o coração duro, arranca de nós todo o orgulho, toda a decepção e todo o pecado que nos afastou da fé. Como aquele pai, nós clamamos, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Como Tomé, nós declaramos, Senhor meu Deus e Deus meu, nós precisamos de Ti.
Entra na sala trancada do nosso coração, entra na área que a gente desistiu, que a partir de hoje a gente ande por fé, não por vista, que a gente creia primeiro para ver depois. Receba essa entrega do nosso coração. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Para meditar, Marcos, capítulo 9, versículo 23. A incredulidade te deixa do lado de fora, olhando a promessa. Fé te coloca dentro, vivendo ela. Deus não se move pela tua necessidade, Ele se move pela tua fé. Ao Deus que nos ajuda em toda e em qualquer dúvida que gera a incredulidade. A Ele, ao Senhor Jesus, toda a honra e toda a glória.